Hoje nós vamos explorar esse assunto que diz respeito ao nosso relacionamento com a nossa família de origem. Eu vou explicar por que muitas pessoas falam, minha família é um karma. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Pílulas de Conhecimento. Aqui você recebe dose de informações para entender melhor sobre seus questionamentos e seu propósito no universo. Meu nome é Sandra Salles, eu sou astróloga kármica. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a família de origem, aquela que você nasceu. Seus pais, irmãos, primos, tios, avós, essa família. Ou a família que te adotou, porque também tem muitas questões de pessoas adotadas, e daí é a família onde você cresceu, a família que te criou, aquele ambiente onde você passou os seus primeiros anos, né? Hoje nós não vamos falar da família que você constitui depois que casa, e daí que muitas pessoas entendem que esse relacionamento é um relacionamento kármico. E eu fiz hoje uma pesquisa lá no Stories, né? E foi muito interessante as respostas que eu obtive. Eu vou até compartilhar aqui um pouco com vocês. Essa foi uma das perguntas que eu fiz, né? Quando você fala em karma, você pensa que é algo positivo ou negativo, né? Minha família é um karma. E essa afirmação é positiva ou negativa? E mais de 70% respondeu, era 50 e poucos por cento, a última vez que eu olhei já estava, acho que quase em 70%, as pessoas que encaram essa afirmação como uma afirmação negativa. No entanto, o karma é o resultado das nossas ações de vidas passadas, ou às vezes até dessa vida, né? Você pode gerar um karma para pagar nessa vida mesmo. Só que resultado das ações podem ser positivas também. Então, os elos kármicos que unem uma família ou os membros de uma família, ele pode sim ser um elo positivo. E então, quando a gente diz que minha família é um karma, na maioria das vezes a pessoa dá uma conotação negativa para esse karma, né? Tá querendo dizer que, nossa, é muito difícil de lidar com essa família, tenho muitos problemas com essa família e daí por diante. Mas a ideia principal é que todas as pessoas que fazem parte de um núcleo familiar, elas já se encontraram em vidas passadas, possivelmente já foram parentes em vidas passadas, e esses laços se mantiveram porque elas têm, sim, coisas a resolver nessa vida. E essas coisas a resolver não precisa ser necessariamente uma questão negativa, tá? Uma outra pergunta que eu fiz lá nos stories é se vocês acreditam que cada pessoa desse núcleo familiar tem um propósito para estar ali, né? Ela tem uma função especial. A grande maioria acredita que sim, e é verdade. Cada um nesse grupo familiar tem o seu propósito, está ali por uma razão bem específica, bem particular e bem especial, tá? E daí que, quando a gente fala que você trouxe esses karmas de vidas passadas, você pode sim ter trazido karmas positivos junto com essas pessoas da família, e é por isso que várias pessoas lá também, numa outra pergunta que eu fiz, responderam que consideram a sua família a melhor família do mundo. Então, esses seres que estão juntos e que se dão bem e que a família é harmoniosa, e é claro que sempre tem pequenas desavenças, pequenas rusgas e às vezes atritos passageiros, mas que no frigir dos ovos tudo acaba bem, porque existe amor, existe harmonia, existe a intenção que já foi trazida para essa vida de caminharem juntos, de um ajudar o outro e de seguirem juntos, né? E quando eu falo de um ajudar o outro, se você olhar para os seus ancestrais, tudo que você aprendeu nessa vida, todo carinho que você recebeu nessa vida veio deles, né? Dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Então, tem sempre aquela pessoa que no núcleo familiar tem uma posição mais centralizadora, mais importante, e
essa posição pode ser positiva ou pode ser negativa, tá? Negativa, às vezes, não é negativa, mas no sentido de criar algum atrito, né? Então, quando as pessoas se reúnem, né, num mesmo grupo familiar, nascem no mesmo grupo familiar, elas trouxeram papéis específicos para atuar nesse grupo familiar. E sim, às vezes tem uns karmas, né? Ou situações que ficaram inacabadas ou que ficaram sem solução nas vidas passadas, e que trouxeram para essa vida para resolver, de preferência, harmoniosamente, né? E daí a maneira melhor, ou talvez que mais facilmente faz com que as pessoas resolvam essas pendências de forma harmoniosa, é quando elas nascem com esse laço estreito de família, não é? Porque é dentro da família que a gente tem as pessoas que a gente mais gosta. Então, nessa troca, isso pode ativar algumas memórias que a gente não tem isso consciente, né? Então, acontece sim, né, de duas criaturinhas estarem na mesma família e já existe um atrito entre elas que ninguém sabe explicar. Às vezes são irmãos, às vezes é pai e filho, mãe e filha, primos, enfim. Tem sempre uma questão assim que não entendo por que essas duas criaturas não se dão bem, ou brigam desde bebezinho, e tem até, né, gêmeos que nascem gêmeos para resolver juntos, através do amor, através da harmonia, situações pendentes de vidas passadas. Tá? Então, é através desse relacionamento de família que nós vamos resgatar a maioria dos nossos karmas. Tá? A maioria das situações que não ficaram boas nas vidas passadas. Tá? Quando que esses relacionamentos são bons ou quando é que eles são negativos, né? Negativos no sentido de, né, eu estava falando que cada um nasce com um papel muito específico dentro da família. Então, esse papel específico é que trouxe de outras vidas, né, por exemplo, uma característica de uma pessoa que tem o controle, que tem um autocontrole, que sabe ensinar, que sabe orientar, que sabe guiar, que já trouxe em si aquela capacidade de dar estrutura, de dar apoio, de dar suporte, e isso pode ser de duas formas, né? Apoio, suporte material, apoio, suporte emocional. Então, essa pessoa trouxe para essa vida essas características que ela já trouxe de outra vida. Então, ela vai ajudar os outros membros da família, não é, a desenvolver as mesmas características, ou vai guiar, vai orientar, porque pode ter aqueles outros serizinhos na família que precisam de orientação, que precisam desse norte, que precisam de alguém que apoie, que precisam de alguém que ensine. Então, um vem com essa tarefa de ensinar, de apoiar, de orientar, de levar, às vezes, a família toda para um lugar, e normalmente é de evolução, né, para ajudar todos esses outros a evoluírem nesse quesito. E tem uma outra pessoa que nasce nessa família que tem a capacidade de reunir as pessoas, de compartilhar carinho, de dar atenção, de dar orientação, de dar carinho, colo e tudo mais, tá? Isso pode parecer papel de pai e de mãe, mas isso pode ser impersonado por outras pessoas da família. Às vezes é uma criança que nasce e que tem essa capacidade de reunir os mais velhos em torno de si, de trazer à tona nessas pessoas os melhores sentimentos, o sentimento de amor, de união, de... Então, essa figurinha, né, que às vezes é uma criança que nasce e ela leva isso, né, ao longo da vida para dentro desse núcleo familiar, de ser aquela pessoa que junta todo mundo, que reúne e que é o elo entre os outros da família. Então, um tem essa capacidade de direcionar, de orientar, de dar incentivo, o outro tem a capacidade de dar colo, e o outro tem a capacidade de reunir as pessoas, de desenvolver,
né, ou aprimorar nas outras pessoas, ensinando aos outros a ser mais amoroso e reunindo essa família. Às vezes tem uma pessoa que mantém aquela família toda junta para que eles consigam evoluir juntos. Então, são questões kármicas, mas não necessariamente é uma coisa ruim. E tem, sim, às vezes, aquela pessoa que é a ovelha negra da família e que é o revoltado, e que não se conforma, que não se identifica com aquela família, que se sente rejeitado, isso, aquilo, outro. Se você olhar o restante da família, cada um com o seu papel de ensinar, de dar colo, de reunir e outras, né? Tem alguém que tem uma habilidade grande de comunicação, então consegue conversar com todo mundo, mesmo que sejam pessoas muito diferentes, então consegue conversar, consegue trocar ideia, que consegue ir envolvendo, ir ajudando os outros com essa sua habilidade de comunicação. Pode ter um outro que seja realmente o elo fraco, assim, ou a pessoa que precisa de carinho, que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa de aprender tudo aquilo. Às vezes é um ser que já passou por muitas outras experiências, sempre deixando inacabadas as situações, e aí ela nasce nessa família para absorver tudo isso que cada um dos outros tem para doar, tem para ensinar. Então, é sempre uma troca, né? Cada um vai ali colocar o seu melhor ponto para ajudar os outros, a sua melhor qualidade, e vai absorver do outro, porque todos nós trocamos, todos nós o tempo inteiro estamos trocando informações e absorvendo, doando e recebendo, né? E pelo menos deveríamos ser assim, né? Doar e receber na mesma quantidade. Você doa tudo que você tem, né, de melhor para doar e absorve aquilo que você ainda precisa absorver. E esse elo entre os membros da família é que torna a família, né, mais harmoniosa e mais saudável, digamos assim, né? Um, um relacionamento saudável entre as pessoas. Todo aquele que doa mais do que recebe, ele fica em crédito, porque ele doou muito, mas não recebeu. E aquele que recebe muito e não doa, e doa muito pouco, ele fica com débito, tá? Mas, na verdade, esse que doa muito e recebe pouco, ele também fica com um pouco de débito em relação à família, porque o ideal é que essa troca seja equilibrada, né? Porque sempre que uma pessoa doa muito, ela acaba, de alguma forma, se ressentindo desse excesso de doação, de alguma forma, mesmo que inconsciente. Então, ela tem que receber de volta. Ninguém gosta só de doar, a gente sempre gosta de receber alguma coisa de volta. E daí que esse equilíbrio, essa troca entre os membros da família vai fazer com que cada um consiga explorar da melhor forma possível aquelas qualidades que trouxe de outra vida, que são, né, todas aquelas características boas que trouxe de outra vida, né, e também aprender a desenvolver as características que não desenvolveu na outra vida. Então, se você olhar as famílias, cada um tem um jeito, cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma maneira de ser, porque justamente, se todo mundo fosse igual, nossa, ia ser aquela família de Minions, né? E ninguém quer uma família de Minions. Cada um, as pessoas precisam mesmo ser diferentes, porque cada um tem que dar a sua contribuição. E aí absorver do restante da família o que os outros têm para doar também. Então, essa troca precisa ser da melhor maneira possível. É claro que tem muitas situações que são complexas, que são doloridas, que são difíceis de lidar, mas o ideal é que ninguém abandone esse barco antes da hora, tá? E quando eu digo não abandonar o barco, né, não fugir da família, não desaparecer no mundo, mas tentar resolver isso da melhor forma possível,
tá? E daí, sim, existe um bocado de perdão a ser exercitado nessas questões, porque quando existe problema, existem questões a serem resolvidas, e essas questões só podem ser resolvidas através do perdão. Ele vai fazer uma boa dose de interferência nesse relacionamento, tá? Para que depois as coisas se resolvam. É um processo simples? Não é. Na maioria das vezes, quando, né, você está numa daquelas famílias, como o pessoal respondeu, algumas pessoas responderam lá na pesquisa, eu prefiro nem comentar como é o relacionamento com a minha família, né? Esse é um dos casos em que tem situações para serem resolvidas. E como é que a gente olha isso no mapa natal da pessoa? Normalmente, quando você tem questões familiares a serem resolvidas, pendentes de outras vidas, a gente olha as casas 3 e 4 do mapa natal. O mapa natal é o mapa astrológico, o mapa astral da sua data de nascimento. Então, nesse mapa natal, casas 3 e 4, eu considero 3 e 4, muitas pessoas consideram só 4, mas não, por quê? Porque na casa 3 tem os seus irmãos, os seus primos, os seus tios, a família está lá, os avós, a sua família toda está lá. E mais especificamente, na casa 4 tem os pais, né? E daí algumas linhas consideram que mãe está na casa 4 e pai está na 10, e outros que mãe está na 10, pai está na 4, independente de qual linha, eu prefiro acreditar que na casa 4 a gente tem aquela pessoa que foi mais presente na vida durante, né, os primeiros anos de vida. E a casa 10 vai ter o outro. E aí pode ser pai, pode ser mãe, e às vezes, né, uma avó, um avô, aquela pessoa que cuidou de você. E dali está refletido na casa 4, tá? E aí, quando você tem planetas, os planetas exteriores nessas casas, né, 3 e 4, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, esses são indicativos de que sim, ali tem questões a serem resolvidas. E questões normalmente mais doloridas, mais problemáticas e que são desafios que as pessoas precisam resolver, né? Na casa 3, esses desafios vão ser relativos aos irmãos, aos primos, aos tios, e isso pode incluir também, às vezes, a sua vizinhança logo no entorno. Mas em relação à família, né, aquelas pessoas que têm problemas, às vezes, inexplicáveis, né, com os irmãos, ou com um dos irmãos, ou com um tio ou uma tia, essa persona está relacionada à sua casa 3. E na casa 4 vai representar mais, né, os pais, pai e mãe, e a família toda também, mas mais ainda pai e mãe, e principalmente são questões que ferem emocionalmente muito a pessoa dona do mapa. E além desses planetas, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, quando você tem o Marte nessas duas casas, ele tem aí uma questão de ressentimento e que gera atrito, e gera briga, e que gera desconforto, né? Que gera atritos e normalmente situações que acaba um gritando para um lado, outro gritando para o outro, e principalmente dependendo do signo que esse Marte tiver, a coisa pode ficar ainda mais. E se tiver planeta retrógrado, planeta pessoal retrógrado, né? Que aí no caso seria o Mercúrio ou a Vênus e o próprio Marte. O Marte retrógrado na casa 4, essa pessoa tem tanto ressentimento e tanta raiva contida dentro dela que isso tudo precisa ser trabalhado, porque senão acaba explodindo feito uma bomba atômica. E os outros planetas, né, a Vênus e Mercúrio retrógrados na casa 4 ou na casa 3, vai criar situações, né, de desentendimento tanto verbal quanto afetivo, né? Vênus e Mercúrio, e principalmente uma dificuldade de se comunicar com as pessoas da família, tá? Então, esses planetas situados nessas casas, nas duas situações, tanto os retrógrados quanto os planetas exteriores, mesmo não estando retrógrados,
vão causar problemas. E se estiverem retrógrados, esses planetas exteriores, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, e aí no caso Júpiter também, isso indica que essas questões, esses problemas aconteceram em muitas outras vidas e isso gerou karmas em relação à família. E provavelmente pelo seu próprio comportamento, né, seu dono do mapa, nas vidas passadas. Então, são situações que precisam ser tratadas, que precisam ser vistas, analisadas, trabalhadas para que, com terapia, com alguma coisa, né, de alguma forma, com ajuda, para que essas situações se resolvam e que isso não seja levado para as próximas vidas. O ideal é que seja resolvido nessa vida, que não deixe para a próxima, tá? Então, antes que vocês me perguntem, minha casa está vazia, ou eu tenho escorpião na casa 4, é a mesma coisa? Não, tá? Se você tem a casa 4 vazia ou a casa 3 vazia, teoricamente, a não ser que o regente dessa casa esteja muito maleficiado no mapa, mas teoricamente essas questões não são problemas. Esses assuntos não são questões a serem resolvidas, não são problemáticos. Provavelmente todo mundo que respondeu lá, minha família é a melhor família do mundo, ou a gente briga, mas a gente acaba se dando bem, tem essa casa 3 e casa 4 em boas condições. Pessoal que respondeu, né, que, nossa, prefiro nem falar sobre a minha família, isso significa que tem questões ali a serem resolvidas, tá? Então, tem que analisar o mapa todo e entender que questões são essas para chegar a um bom acordo com essas pessoas, entendendo que está todo mundo ali no mesmo barco, tentando chegar ao mesmo destino, que é resolver essas questões pendentes de vidas passadas. A Tânia está dizendo, é bem complexa a casa 4 quando está sob muita pressão. Pois é. Se você tem um planeta ali dentro da casa 4, um desses planetas que eu falei, qualquer planeta retrógrado ou os planetas exteriores, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, na casa 4, esse assunto família já é naturalmente uma questão problemática com pressão. Ali tem sempre uma panela de pressão no fogão com foguinho embaixo ali. Só que, ao longo da vida, né, você vai passar por trânsitos astrológicos que vão acionar essa casa. E aí, quando esse trânsito passar, quando esse trânsito acontecer, nessa hora a situação vai ficar ainda mais tensa, ainda mais complexa. Mas entenda que os trânsitos são momentos para a gente resolver essas questões, porque o negócio aperta de uma maneira que você precisa achar uma solução, você e todas as pessoas envolvidas, não é? Então precisa achar uma solução e daí tem que buscar onde é que está essa solução e normalmente o restante do mapa vai dizer, né? Ele está falando, tem Plutão e Urano na casa 4. Então, quando você tem 2 planetas na casa 4, então as situações são ainda mais difíceis, mais complexas, porque você tem 2 planetas pesados, né? Plutão e Urano são planetas pesados e que tensionam esse assunto. Então, o Plutão, ele traz muito ressentimento, muita mágoa, muita culpa de situações, né, de outras vidas em que houve uma questão de dominação, de impor regras e às vezes violência ou às vezes muita tensão dentro de casa. E com Urano acaba assim, a pessoa acaba meio que desistindo ou muitas vezes fugindo de casa. Então, nas histórias de vidas passadas, isso pode ter acontecido, de a pessoa não ter aguentado aquelas situações todas complexas, de muita tensão, às vezes de muita briga dentro de casa, violência, às vezes familiar, e dava no pé, fugia de casa, tá? Enfim, são questões que precisam ser trabalhadas, né? Que precisam ser reajustadas. A Divanira está dizendo que ela tem Marte na casa
3. Então, Dvanira, Marte na casa 3, normalmente essas questões, essas pequenas brigas, esses pequenos desentendimentos podem acontecer com irmãos, com tios, com primos e também com o seu entorno, né? Com quem você convive, né? Que moram perto, vizinhos. Dependendo das condições desse Marte, dos aspectos que ele está recebendo e fazendo para os outros planetas, isso pode ser mais suave ou mais agressivo. Ou ele se torna uma pessoa ativa, que lidera, que é o lado positivo do Marte, né? Que é o Marte na versão romana dele, né? O Deus Marte na versão romana dele, e ele se torna mais positivo, é aquele que incentiva os outros a fazerem as coisas, a serem mais ativos, a serem mais proativos. E no negativo, se ele tiver com muitos planetas, né, muitos aspectos tensos, ele se torna o deus Ares da mitologia grega, que ele era mais estabanado e acabava brigando muito com as pessoas, e aí no caso com irmãos, primos, tios, né, e com os vizinhos também. A Tânia está dizendo que na casa 3 ela tem só o signo de Câncer. Então, Tânia, nessa questão dos irmãos, dos primos, dos tios e até dos vizinhos, não tem problemas, né? Não tem essas questões pendentes de vidas passadas. Pelo contrário, tem mais um comportamento de alguém que gosta de cuidar e que tem esse vínculo ou que se apoia e se nutre desse relacionamento com irmãos, primos, tios e tudo mais. Então, às vezes, uma coisa compensa a outra, né? Porque se você tem um relacionamento difícil com os pais ou com os avós, né? Com aquela pessoa que cuidou de você, que gerou, né, essa tensão toda, às vezes lá na casa 3 tem um posicionamento, ou às vezes até um planeta, ou um planeta vai indicar uma pessoa que te nutriu, que te deu carinho, que supriu um pouco. Pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ser um primo, né? E daí que dá esse sentido de que esse sentido maior de família e que às vezes falta com pai e mãe. A Tânia está dizendo, pois é, isso que eu não entendo, porque minha relação com meus irmãos e primos são bem conflitantes, muitos ciúmes, rixas e afastamento. Então tem que ver a condição da Lua no seu mapa, tá? A condição da Lua, que é o regente da casa 3. Então, se a casa está vazia, a gente olha para o regente daquela casa, tá? Quem me supriu foi minha avó. Tem sempre uma pessoa, né? E aí que acaba sendo, dentro da família, a pessoa que acolhe e que ensina, ou que pelo menos está ali para fazer esse papel que os outros deveriam absorver. A Lua está na casa 4 junto com Urano e Plutão. Pois é. Mas, de repente, essa Lua está recebendo um aspecto, por exemplo, um trígono para Júpiter ou algum aspecto positivo para um outro planeta em que a avó foi a pessoa. Ela pegou esse aspecto e deixou o restante para os pais, né? Pai e mãe. Para resumir, todos os participantes da família, todos os membros da família fazem parte dessa história, né, que vem de outras vidas e que precisa ser resolvida e que normalmente a gente tem que fazer isso da forma mais harmoniosa e mais positiva possível, né? Se cada um fizer a sua parte, teoricamente, as coisas vão se resolver. Se você é o dono do mapa complicado, então cabe a você também ter essa iniciativa de tentar ajustar essas relações, né? De tentar fazer a sua parte, porque se é o seu mapa, isso significa que você trouxe das outras vidas algum comportamento que precisa, nessa vida, ser corrigido para que esses relacionamentos finalmente deem um salto quântico no sentido de todos conseguirem se entender, se reunir, realmente ser uma família, né? E, é claro, se é família, sempre tem alguma coisa para resolver. Mas muitas famílias, com certeza, têm essa capacidade de juntos
melhorarem e tentar identificar qual é o lado positivo de cada um para buscar esse lado positivo e tentar, com isso, resolver as questões mais complexas, né? E se você tem esse mapa complexo, você deve correr atrás de resolver isso e não ficar esperando que os outros deem o primeiro passo, tá bom? Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de todos. Fiquem com Deus. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.